Olá a todos e bem-vindos aqui ao nosso canal Divergent Motivation. Já fazia algum tempo que não trazia aqui nada ao canal. Então, o que é que eu vos trago hoje? Pois é, derivado a eu ter notado que existe aqui algumas situações com o selo e o brasão. Eu decidi fazer este vídeo em forma de esclarecer aqueles que ainda não estão esclarecidos sobre esse assunto e eu decidi fazê-lo através de um transcript que eu fiz de um dos vídeos do Barão, Baron David Ward, para que talvez seja de mais fácil entendimento aquilo que deu origem ao porquê de nós termos o nosso selo e o nosso crest. Ou seja, o nosso selo e brasão. Crest. É a mesma coisa. Vocês já sabem o que é que a casa gasta, não é? Cá estou eu novamente a confundir as duas línguas, que é bem típico daquilo que eu faço. Ora então vamos começar por perceber qual é a diferença entre o strawman, neste caso o strawman, o espantalho, seria a tradução mais correta, mas talvez a figura jurídica também seja uma das melhores formas de explicar o que isso é. Bom, penso que já tenham percebido, porque entretanto já passou algum tempo e eu acredito que vocês todos já estão tipo, muito bem, no affidavit, não é? Portanto, já sabem que o strawman não passa nada de mais do que um ato de registro, ok? Portanto, é um registro de um nome. Portanto, nós que estamos vivos, não é? Homens e mulheres, e respiramos, não podemos ser o mesmo que o strawman, correto? Então, logo aí, portanto, nós não podemos referenciar os dois sendo o mesmo. E há uma necessidade em ter que se dar um status diferente ao strawman, porque ele portanto está morto, não tem vida, não é? Como é óbvio. E daí, ao encontrarmos essa necessidade, vamos então criar, ou melhor, vamos tentar perceber o que é que nós podemos fazer de forma a que o strawman esteja a nosso comando e não a belo prazer dos outros parasitas que por aí andam, não é? Portanto, eu creio que não tínhamos tocado neste tópico em vídeos anteriores. Portanto, se calhar, se acharem que é pertinente, deixem aí uma mensagem no canal e eu posso aprofundar, se calhar, um bocadinho mais, tirando o lá 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 e aprofundar um bocadinho mais sobre este ato de registro. Portanto, vocês isto têm logo também no vosso affidavit, no anexo C, naquele gráfico que lá está, conseguem também perceber o que é que, no fundo, o strawman é, porque como é um nome registado, passa a ter um equal peer relationship com tudo o que é atos de registro. Não me perguntem para traduzir esta parte porque eu não consigo. Se cá tivesse a minha amiga Floribela, ela possivelmente fazia a tradução ali muito bem. Eu não consigo, ainda não consigo fazer o clique porque sou melhor em inglês, mas pronto. Ora, portanto, é crítico que nós consigamos perceber o porquê do brasão.
E então, para irmos a esse brasão, temos que ir lá atrás na história, que foi o mesmo caminho que o Baron David Ward fez. E vamos parar mais especificamente no ano de 1215. Toró! Porquê que vamos a este ano? Ora, porque vamos a este ano porque é onde temos a bela da amiguinha que anda muito por aí a ser falada, que é a Carta Magna. Mas o que ninguém fala, e isso é importante, é que 2 anos antes, não é? Existe uma referência estática ao facto de que essas coisas aconteceram precisamente quando eu digo essas coisas, portanto, a escritura e todo o desenvolvimento da Carta Magna, eu estou sempre a ir à versão em inglês. Portanto, 2 anos disso, 2 anos antes disso, portanto, de 1215, em 2213, precisamente, o senhor King John estava ele louquinho a dar a Inglaterra, portanto, ele estava a dar o país, ele deu o país, deu a igreja, deu a igreja e deu isto tudo ao Senhor misericordioso Papa no Vaticano. Era o Papa tudo. O Papa tudo queria tudo e o Papa lá levou. Ora, com isto, o que é que aconteceu? Houve uma perturbação no equilíbrio, não é? Porque ele estava simplesmente a dar tudo e inclusivamente deu as pessoas, o povo. Ora, vamos lá dar esta porra toda, sim senhora. Portanto, ele deu tudo para o Vaticano. O Vaticano era tipo. Estão a ver aquele. aquele Pac-Man? É exatamente o jogo que estava a ser, se calhar, praticado em 1215. Ora, então, os barões de 1215 levaram 2 anos, não é? A preparar, portanto, a escreverem o tal documento, a Carta Magna, segundo eram cerca de 50 barões, ou foram cerca de 50 barões que trabalharam para esse documento vir à luz do Sr. King John, não era? E foi quando eles decidiram ir atrás do belo do John e dizer-lhe: olha lá, oh, amiguinho, tens aqui 2 situações. Ou assinas este documento, a Carta Magna, ou nós vamos cortar-te a cabeça, vamos-te tirar daí, não é? Porque tu não estás aí a fazer nada. Portanto, há quem diga que a Carta Magna não tem qualquer relevância porque aquilo que aconteceu foi à revelia. Portanto, foi ou isto ou aquilo, não é? Ou assinas ou assinas. E há quem de um lado diga que sim senhora, que não tem qualquer significado. Por isto há quem do outro lado defenda que não, que a Magna Carta é que é a verdadeira digamos, lei comum, ou que seja a base da common law. Claro que hello, sim, whatever. Portanto, o que nós temos face a esta situação é um ato de traição, não é? Porque os 50 barões entram por ali adentro, não é? E uma questão que se deve colocar é que se os 50 barões, de facto,
tivessem a cometer traição. Antigamente sabemos que as cabecinhas eram logo 50 cabecinhas a rolarem ali pelo chão, porque nada, não havia, portanto, não havia forma de, ai tal, pumba, não é? Estás a fazer alguma coisa ao rei, corta-se a cabeça e pronto, o rei continua. Mas deve ter havido alguma coisa ali que fez com que isso não tivesse acontecido. E foi esta situação que o Baron David Ward começou lá. Lembrem-se que o Baron David Ward, ele trabalha, a mente dele trabalhava sempre muito em backwards, não é? Ver tu, ok, se isto é assim, 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 então vamos lá ver o porquê disto ser assim, não é? E o que acontece aqui realmente é que os 50 barões, eles não foram culpados de alta traição, não é? E supostamente o que fez com que os barões não tivessem a cabeça cortada é porque nós não estamos a falar de barões de título. Pois é. Não. Nós estamos a falar de barões de descendência natural. E estes barões de descendência natural têm a maior autoridade sobre o rei. Ok? Portanto, isto é uma grande peça de entendimento. Porquê? Porque um monarca faz um juramento para se tornar um monarca, para ser rei. Eles têm que fazer um juramento. Ora, agora, é o juramento que faz dele um monarca. Aquele rei torna-se um servo, porque é um servo através do juramento que fez, com um status e posição de servo. Mas um barão, e não estamos a falar de um barão por título, estamos a falar de um barão que é completamente diferente, que é um barão por descendência natural. E esse barão é superior, não é? E é isto que é preciso o pessoal que fala e que diz, não sei o quê, mas os barões, onde é que está o título? Não, não, não. É preciso que se faça entender que nada dos barões e baronesas que estão nos grupos tem a ver com um título, não tem nada a ver, mas isso já lá vamos mais à frente e eu também já passo a explicar essa parte. Portanto, ora, o que é que aconteceu aqui? O Baron David Ward, se não estou em erro, ele demorou cerca de 3 meses a vasculhar, a pesquisar, não é? O que era a palavra barão, saber qual é o verdadeiro significado de um barão e porque é que esta palavra, qual é a origem, não é? Portanto, sabemos através dele que é uma palavra francesa. Também podemos saber muito mais se nós formos à etimologia da palavra e também fizermos esse próprio trabalho que ele fez, vocês também o podem fazer, não é? Ir ver em diferentes línguas o que é que representa, não é? Portanto, ao encontrar a definição, a etimologia da definição da palavra barão, é que vamos parar novamente, vamos andar ali um bocadinho, eu própria fiz esse research e vamos andar ali um bocadinho porque de um lado diz uma coisa, do outro lado diz outra, e depois quando juntamos aquela porcaria é um problema de juntas tudo e deitas fora. E a melhor forma mesmo é fazer exatamente aquilo que o Barão fez. Portanto, eu acho que ele fez este crossing por 6 línguas diferentes, não é? E todo o caminho volta a palavra para o latim.
portanto, que é um borough-man. Portanto, o que quer dizer que a definição é que, portanto, temos um barão por descendência natural, um barão não tem títulos, um barão não tem, portanto, não é um servo, não é? Não está ao serviço de um juramento. O barão não tem um cargo de uma empresa. Portanto, quer dizer, um barão também não é, como é que se pode dizer, sim, não será talvez esta palavra mais, deixa-me cá ver, portanto, o barão não é um escravo, não é? Porque não tem mestre, não é? Portanto, aqui o que acontece é que de todas as cross-information que nós vamos nos deparar, nós temos que começar a pensar backwards, não é? E ver o que é que um barão não é, não é? Portanto, basicamente é isto. Portanto, ele não é um escravo, um barão nunca pode ser um escravo, não é? Porque teria que ter um dono, um mestre, não é? Portanto, especificamente, qual é a posição então do barão? Este barão é única e exclusivamente isto, por descendência natural. Pumba. Acho que, se não estou em erro, numa das escolas alguém também referiu a palavra varão, que estava relacionada com, em português, está relacionado com o primeiro filho homem que nasce, se não estou em erro. Penso que tenha sido o Leuco que até fez essa referência. Mas lá está, mais uma vez, tudo indica que não há qualquer título, não é? Porque não há servitude quando vocês se identificam como barões e baronesas, porque é o que realmente somos, barões e baronesas por descendência natural. Portanto, já sabemos que um barão não pode ser um servo, não é? Porque o barão não fez um juramento, o barão não está ao serviço desse juramento, e a diferença entre o rei, o monarca ou uma rainha é que eles são servos desse mesmo juramento, não é? Portanto, eles continuam servos desse juramento. Então, isto também para dizer que um barão não pode ser contratado, não é? Porque senão ele terá que responder a alguém, portanto também não pode haver esse elo de ligação. Eu creio que havia também uma ideia de que um barão seria o homem livre na terra, e daí ter nascido a ideia do free man on the land, não é? Penso que também eles depois também não tenham percebido o que é que isso realmente quereria dizer, e daí estar toda essa ideia também por ela, por si só, descabida e completamente desconcertada, porque também não tem qualquer razão de ser, porque um barão é um homem livre, não tem mestre, não conhece o nome do seu mestre, não é? Porque não tem. Portanto, é basicamente isso, é um homem livre, não é? Portanto, é um homem livre na terra, não é? Portanto, é um barão. Ok,
tendo em conta toda esta situação, não é? Nós chegamos à conclusão de que o barão é a mais alta autoridade em todo o mundo. Porque o barão, se nós formos ver, não é? O barão, como não tem nada que o prenda, seja o juramento, seja a bandeira ou whatever, daquilo que vocês veem aí por outros países, como no caso de o Marcelito ou lá o outro, o indianezito, não é? Eles são servos do Estado, não é? Os juízes também, a mesma coisa, todos eles são servidores do Estado. Porquê? Porque eles estão empregados por essa entidade corporativa, certo? Portanto, eles estão ao serviço de. Portanto, eles são todos servos. Um barão nunca pode ser um servo. Por isso é que não tenham medo de sentirem na vossa pele que vocês são um barão ou uma baronesa, porque esta é a verdadeira razão, ok? Ninguém tem autoridade sobre um barão. Ninguém, nada. Perceberam? Portanto, nós somos todos homens e mulheres vivos, não é? Este é o facto. O facto é que cerca de 7,7 bilhões de pessoas no planeta são barões por descendência natural e carregam a maior autoridade em duas pernas neste planeta. Quer elas saibam, quer elas não. Mas esta é a realidade. Portanto, obviamente que houve uma subversão da palavra barão e revertendo-a para um título, e esse título é uma entidade corporativa porque há um servo de uma empresa, porque tem, se vocês forem ver um barão, a maior parte das vezes dentro da descrição deles até é um inferior dentro da própria sociedade, e por aí vai, yada, 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 yada. Mas o que nós temos que entender é que nós, não é? Como barões por descendência natural, estamos fora do título. Nós não temos nada a ver com o que o título descreve em termos de ser um barão. E eu aconselho-vos vivamente para irem ver, ler e fazer e perceber esta diferenciação, esta subversão que foi dada, não é? Até para que haja também um melhor entendimento na vossa portanto, no vosso raciocínio, no vosso entendimento e por aí fora. Ora, então com isto, o que é que foi criado ao ser criado o brasão? Portanto, ao trazer de volta o brasão, é única e exclusivamente fazer uma distinção do que é o nome, registro, e a autoridade que aquele nome tem perante os outros atos de registro. Daí, na nossa comunicação, existir por e em nome da principal incorporação legal pelo título de Mr. Yada Yada Yada, ou Senhor Yada Yada Yada, tudo em letras maiúsculas, porque o que é o ato de registro. Portanto, nós aqui estamos automaticamente a dizer, ei, quem controla o ato de registro desse nome é o homem ou a mulher que está a fazer esse controle. E agora o homem e a mulher vai dizer que esse ato de registro é o King of the Hill. Quer vocês gostem, quer não, a única coisa que têm que fazer é que provar que eu estou errada. Simples, muito simples, porque nós gostamos das coisas simples. Portanto,
Depois temos também outra motion dentro da forma como nós assinamos a nossa documentação, que é por e em nome do Procurador-Geral. Portanto, quem é que é o Procurador-Geral? Ora, pois bem, não é? Já sabemos quem é o Procurador-Geral. Porquê? Porque vocês sabem perfeitamente. Mas se quiserem deixarem uma mensagem a explicar o porquê, eu agradeço imenso para saber se essas cabecinhas estão mesmo a trabalhar em condições. Portanto, nós somos o Procurador-Geral. Esse Procurador-Geral é extremamente importante, e é extremamente importante porque é que nunca ninguém nos disse que nós éramos o Procurador-Geral. Há aqui uma rede de nos manter burrinhos e a darmos tudo, lá está, como olha, estávamos a fazer o papel do King John, era dar, e olha, dá-se tudo, não é? Até que, uma vez que o barão é nós, ou a baronesa acorde, nós dizemos, epá, alto e para o baile, afinal não é bem assim. Vamos lá mudar aqui o jogo, e agora o jogo muda. Portanto, é por isso que nós temos tudo por e em nome de, ok? Portanto, a casa é a casa que comanda toda esta situação. Uma coisa que eu quero referir e que o Baron David Ward também refere no vídeo dele, é que é tudo muito giro, vocês querem meter clã ou da família, mas meus amigos, lembrem-se que essa treta do clã e da família é nada mais, nada menos do que Jibba Jabba, que foi semeado entre nós, os homens da terra, para nos manter assim, doidinhos, não é? Portanto, isto é tão simples como vocês se forem a ver a senhora Rainha Isabela, Isabelita, não é? Ela é de quê? Ela não é do clã, nem da família, não é? Não, a senhora é preveniente do quê? Exactement, da casa de Windsor. Porquê? Porque a casa está acima do clã e da família. Por isso é que esta gente mantém as casas, não é? No contexto correto, que é o da casa. Vocês sabem perfeitamente, ou não, não é? Que quando estão a criar o vosso brasão, não é? Aquele brasão vai ser a representação da vossa casa, não é? No que diz respeito a mostrar a mais alta autoridade, certo? Onde aquilo vai ser inserido e vai ser inserido em documentos, certo? Documentos legais. Agora, se vocês me disserem, mas eu gosto disto e de umas florzinhas e de uns arco-íris e do rei que é parda. Ok, tudo bem, gostas dos arco-íris? Sim senhora, podes pôr os arco-íris. Gostas do escudo, dos leões, da bandeira? Whatever, yeah? Os emblemas da tua casa são o que são e tu é que sabes o porquê que eles lá estão, não é? Eu só sei que deve ser nu e cru, mas esta é aquilo que eu fiz no meu, porque eu acho que é assim, pumba, não há cá fantasias e cenas, quanto mais direto isto for para mim e tiver o peso que eu sei que tem, não é? Eu não estou minimamente preocupada com os arco-íris e com os periquitos e com os
fogos de artifício e o raio que a parte. Até porque se vocês forem ver que tem estado aí a passar algumas das casas, vão ver que o meu é muito parecido com o do Baron David Ward, e todos aqueles que tiveram com o Baron David Ward nós mantivemos a estrutura, porque nós percebemos perfeitamente o que é que estamos a querer passar a quem vê. Isto não quer dizer que os outros que estão criados, que meteram lá aquilo que quiseram meter, que está certo ou está errado, não tem nada a ver. A partir do momento em que vocês conseguem perceber o porquê que fizeram e o que é que porquê que aquilo representa a vossa casa, well done. Não há mais nada. Agora, obviamente que nós estamos a falar de um grande selo, não é? Nós estamos a falar de um brasão que representa uma casa, e se nós vamos estar a acrescentar coisas que não representam a nossa casa, nós vamos estar a cometer o quê? Estamos a misturar alhos com bugalhos, não é? E estamos a fugir ali um bocadinho. Quer dizer, se eu sei que vou usar o meu selo para documentação legal, no mundo deles a coisa tem que ser pum, done, não é? Eu agora vou lá meter uns rainbows e uns fogos de artifício ou umas coisinhas assim do género, e depois vou meter uma coisa por baixo a dizer em latim, sei lá, whatever que vocês inventem, porque eu já vi tanta coisa, e eu aí digo-vos, não, keep it simple, guys, keep it simple, mantenham a cena simples, nem sequer perca. Eu tenho visto pessoal a perder tempo a dizer que tal, ainda não fiz porque ainda não consegui fazer o meu brasão e o meu selo. What the fuck, guys, vocês têm o Canvas, ok? Canvas. Super fácil, é só chegar lá, vocês já têm definido, vão atrás do vosso nome se for o caso, vão ver, inspirem-se sobre o que a vossa casa quer, qual é o impacto que a vossa casa quer, qual é o impacto que vocês querem quando os outros recebem a vossa documentação. Respeitem automaticamente o vosso brasão, porque é uma alta autoridade que está ali. Portanto, todas estas coisas, parem de viver no La La Land, ok? É muito piti, não vale a pena. Outra das coisas que é importante também aqui referir é o facto de qual é o nome que eu vou colocar a casa de. Eu já disse isto N vezes, a casa será sempre a casa do pai, ok? É o pai que deixa a linhagem. E porquê? Porque vocês, se forem ver, há estudos que provam porque é que o pai deixa a linhagem. A história para trás também dá exatamente a mesma coisa. Dá-vos sempre o historial do pai. Se eu não estou em erro, deixem-me cá ver se eu até consigo aqui encontrar. Ai, eu tenho essa bosta. Vou ver se eu consigo aqui encontrar. Será... Portanto, porque ser sempre a parte do pai? Ok, isto tem a ver com, basicamente, o cromossoma Y, se eu não estou em erro. Já encontrei. Ok, exatamente. É com o cromossoma Y. Isto porquê? Porque este cromossoma só é passado de pai para filho e de filho para filho, e só é passado no masculino, ok? Se eu, como mulher, como depois eu vou casar com outra casa, não é? Vamos imaginar que eu perdi completamente a árvore da minha descendência, ok? Eu, como mulher, não tenho como ir atrás da minha árvore genealógica se eu não tiver em contacto com uma parte masculina relacionada com portanto, a parte masculina da família de onde é a minha origem. Eu, como mulher. Porquê? Porque esse cromossoma só é passado
de homem para homem, ele não passa para a mulher. Ok? Então quer dizer que 70% das vezes é muito mais fácil encontrar a nossa, a nossa origem através do nosso ADN se houver esta ligação aqui. E é por isso que sempre, ao passar com o passar dos tempos, sempre houve esta ligação de ser do pai. Porquê? Porque é fácil de nós irmos à origem. Enquanto que a mulher, e além do mais, se vocês forem ver na história, a maior parte das vezes as mulheres nem sequer tinham direito a dar nome às suas crias, não é? Não havia qualquer relato do nome da mulher em lado nenhum, em parte nenhuma. Portanto, aqui é quando alguém me pergunta, então a minha casa é a casa de quê? É a casa do pai. É do pai, esqueçam. Ok? Vocês podem ir à procura, vocês podem inventar, mas isto lá está, é outro ponto que está marcado pelo facto. Não há como alterar, é uma coisa que está lá, está feita, bum, acabou. Querem ir pesquisar, pesquisem, façam o vosso entendimento e eu vou-vos dizer que vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, ok? E o porquê de ser assim. Portanto, com isto, será sempre a casa do pai. Já me perguntaram também, ai, não sei o quê, mas e se eu for casado? Filho, é assim, se quiseres e se houver coisas a serem tratadas em comum, podes criar uma casa dos dois. Sim, pode ser criada, tendo em conta que essa casa, se houver algum problema, essa casa vai ser dissolvida. Ok? Portanto, essa casa já não existe. Agora, a tua casa individual e a casa individual do parceiro com que tu estás, essa vai sempre existir. Estão a perceber? Essa está sempre lá. Agora, façam como entenderem, mas tenham em mente este tipo de situação, porque nós não sabemos o que é que vai lá acontecer à frente. Se vocês se divorciarem, pum, chapéu, lá vai aquela porcaria toda. Não é? E todos os acordos que vocês criaram com aquela casa são o quê? Null and void. Correto? Portanto, essa é uma das razões que tem a ver o porquê de nós termos o nosso brasão ligado a estas origens que já são desde os primórdios, ok? Depois, o que é que nós temos? Temos o nosso grande selo. E o grande selo não é o selo comum. O selo comum é usado por quem? Pelos servos, não é? E nós não temos estatuto de servitude, certo? Como já vimos no início desta conversa. Então quer dizer que nós só podemos ter o quê? O grande selo. E o nosso grande selo é maior do que o selo comum. É por isso que quando nós fazemos a nossa comunicação, não é? O selo do barão e da baronesa, pum, vai em toda a nossa comunicação. Portanto, nós colocamos lá com o embosser, não é? A relevo para aquilo carregar a maior autoridade e tem muito maior autoridade que um presidente da República das Bananas, que uma rainha ou rei ou rei que eles se queiram intitular, porque não existe maior autoridade que aquele selo, ok? Portanto, espero que isto também seja de fácil entendimento e saberem porque é que usam o vosso selo e porque é que ele tem que estar embossed e nas vossas comunicações e qual é o impacto que nós já estamos a criar nesse sentido. Portanto, eles têm que saber automaticamente que quando pegam num dos nossos documentos, não é? Que não têm ali uma carta, ok? Aquilo carrega um peso que eles próprios vão sentir só daquilo chegar à estação de correios deles. Tão simples quanto isso. Portanto, eu chamo-lhes os documentos matadores. Portanto, está lá o meu seal, está lá o meu crest, está embossed. Temos visto, principalmente em Portugal, que vocês têm estado fantasticamente. Temos casas que lacram
o documento, que cosem o documento mesmo ali como estava, e também há um propósito para que isso aconteça, e eu acho isso fantástico, não é? Porque uma vez que o documento vai lacrado, se houver algum tipo de deturpação e o lacre é quebrado, faz com que haja grandes problemas para quem quebrou aquele lacre, porque tem responsabilidades e explicações a dar, não é? Porque, entretanto, o documento foi violado, por assim dizer. Portanto, isto é extremamente importante também. Portanto, se quiserem seguir essa ideia, o David Jorge é muito bom nisso, ele tem todos os aparatos, ele pode-vos dizer aonde é que conseguem adquirir e essas coisas todas. Portanto, lá no canal do Telegram é só fazerem-lhe a pergunta. Portanto, o que é que nós temos agora? Portanto, nós temos a nossa maior autoridade nos nossos documentos, sendo o nosso brasão, damos-lhe ainda mais impacto com o nosso selo, não é? E ainda vão criar maior responsabilidade se decidirem colocar o tal lacre se mandarem por correio, lacrar, o documento vai lacrado, vai tudo com lacre. Portanto, também é outra forma fantabulástica de começarmos a acordar estes totozinhos servos que para aí andam, que se acham tipo os macacos ali da goiabada. Portanto, o que é que acontece? Acontece que vocês vão perceber, se ainda não perceberam, que neste momento o vosso strawman, não é? O strawman, que é a figura jurídica, ganhou um poder do caraças. Com tudo isto, ele não é só um senhor yada, 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 como ele agora tem um power extraordinário, não é? Em tudo aquilo que é o status que lhe foi colocado. E esse status quem é que colocou? Vosso Messias. Ao trazerem este brasão, ao trazerem este selo, não é? Aquele strawman deixou de ser só palha e passou a ser a palha mais importante do pedaço. Portanto, quando as pessoas me dizem eu sei que eu não vou usar o meu nome, mas que parvoíce! Que coisa mais idiótica! Isso só prova, não é, que tu não sabes nada de nada. Porque se tu não controlas o teu ato de registro, então tu és uma totó, estás a deixar que outros controlem e que façam o que quiserem. Não, não, não. Quem controla aquilo sou eu, quem representa aquilo sou eu. E eu quem? Quem é que posso ser eu? Estamos a falar no mundo legal. Só pode ser o procurador, porque só o procurador é que tem artimanhas para mexer com estas coisas, não é? Daí poria nome do Procurador-Geral, não é? Da Casa de... Olha que coisa mais fantástica! Então não tenham medo do vosso nome. Esse tal nome que foi registado, não é? Vocês agora controlam. É totalmente vosso e não só controla, como lhe deram mais alto estatuto, a mais alta autoridade. E agora, Monkey Boys, vamos fazer o quê? Ainda querem brincar comigo? Ou já não vos apetece? Hã? Pronto, eu acho que por hoje já chega. Acho que ficou claro. Se ainda não vos ficou claro, temos pena. Continuem a fazer as vossas pesquisas. Vão lá para o canal e ouçam as escolas. Há aqueles que já estão preparados para estar naquele canal, não é? E comecem a perceber como é que tudo realmente funciona.
Eu por aqui agora vou me despedir. Não tenho mais nada para acrescentar neste vídeo e pode ser que digam aqui nos comentários se houver mais alguma coisa que ainda vos esteja a fazer minhocas na cabeça, pois então digam que eu vou tentar dar o meu melhor para tentar detangle esses mesmos essas mesmas minhoquitas. Portanto, até lá, meus caros, um grande bem-aja, fiquem bem, barões e baronesas pelo mundo fora, e até um próximo vídeo. Bye bye!